Oi, amigas, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida saudável e exercício físico. Mais especificamente, como isso aconteceu na minha vida, ou melhor, como isso passou a fazer parte da minha vida. Desde já eu peço desculpa pelo áudio, que eu sei que não deve estar um dos melhores. Eu fechei todo o quarto aqui, então pode ficar com um pouquinho de eco, e eu estou sem microfone, então eu estou contando com o áudio do próprio iPhone, tá bom? Começando, desde lá do início, quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre gostei muito de me mexer, de, tá fora de casa, tá passeando, enfim. E os meus pais sempre incentivaram isso também. Então, desde muito novinha, eu fazia aula de dança, eu já fiz aula de vôlei, no ensino médio eu cheguei a treinar por um tempo handebol. Nas aulas de educação física, eu era a pessoa que não negava nenhum esporte. Então, eu jogava queimada, mas eu jogava futebol com os meninos, eu pulava corda. Sempre fui uma criança muito, muito ativa, muito competitiva também. Confesso que até hoje eu sou um pouco, mas isso sempre foi algo muito presente, assim, na minha vida desde criança, sabe? Eu percebo que era algo que me ajudou e me ajuda até hoje. Por quê? Porque chegou um período da minha vida que eu percebi que eu sofria com ansiedade. Mas não aquela ansiedade extrema, ao ponto de precisar tomar remédios. Graças a Deus nunca chegou nesse nível, apesar de que eu tive algumas crises de ansiedade durante a vida. Mas os remédios não foram necessários, tá? Mas ainda assim, a ansiedade fazia muito parte da minha vida. E o exercício físico acabou sendo um refúgio, sabe? Assim, tipo, era quando eu saía da minha cabeça e esquecia do que estava acontecendo. Então isso me ajudou demais, assim. No ensino médio mesmo foi onde essa ansiedade mais foi desbloqueada, assim. Mas também foi o período que eu mais fui ativa, sabe? Tanto na musculação, que eu comecei com 16 anos. Então já era algo que estava ali presente na minha vida. Quanto também outros exercícios. Eu amava jogos escolares, interclasse, né? Ali eu participava de todas as modalidades. Importante falar, tá? Eu nunca fui muito boa em nada, tipo assim, eu não era excepcional. Eu não era, tipo assim, a melhor. Mas eu desenrolava todas as modalidades, o que era ótimo, porque eu adorava estar ali competindo e me movimentando e tudo mais. E eu acho que o fato de eu ser competitiva meio que aguçava isso, sabe? De eu querer estar ali participando e tudo mais. Agora, distribuindo um pouquinho, né, as modalidades e os períodos da minha vida, com 6 para 7 anos eu entrei numa aula de dança que acontecia na igreja que a gente ia, né, muitos anos atrás, e eu fiquei, gente, nesse grupo de dança dos meus 6 até os meus 16 para 17 anos, basicamente. Então foram aí 10 anos, né, de aula de dança que me moldaram muito, assim, no sentido de ter gosto, sabe, pelo esporte também. Como era na igreja, né, foi também onde eu acabei conhecendo Jesus e tudo mais, então foi algo bem especial. Com 15 anos, 15 anos? Não, acho que com uns 12, 11, 12, eu fiz um ano de aula de vôlei, que também foi muito legal. Mas assim, né, eu tenho zero altura pra jogar vôlei, então... Mas era importante que eu estava lá me movimentando, né? Com 6 para 7 anos também, eu fiz aula de, acho que até os 8 mais ou menos, eu fiz aula de ginástica rítmica que acontecia na escola. Eu estudava à tarde e depois da aula tinha aula de educação, de ginástica rítmica, então eu também ficava lá pra fazer e eu gostava bastante também. O que mais que eu já fiz? Muay Thai, quando eu tinha uns 16 para 17 anos por ali, eu fiz Muay Thai durante alguns meses, o que foi muito bom. É uma modalidade que eu quero muito voltar a fazer um dia, porque eu era aquela magra forte, sabe? Tipo, claro que eu negligenciava um pouco a musculação, talvez se eu tivesse focado na musculação junto, eu teria evoluído ainda mais, mas o Muay Thai era uma modalidade e é uma modalidade que eu quero muito voltar a fazer em algum momento da minha vida, porque realmente é muito legal. O handball eu fiz quando eu tava ali no ensino médio, a princípio, ou no ano ou primeiro ano do ensino médio, então tinha para 15 para 16 anos. Mas eu fiz pouco tempo porque, como eu falei, né, eu nunca fui excepcional em nada. Então, se eu via que aquilo ali não ia ter como eu me encaixar, nem funcionava. Um exemplo, o handball, as meninas são fortes, sabe? Elas tendem a ter um corpo mais encorpado, sabe? Eu não digo que são gordinhas, não necessariamente. Elas são fortes, elas são mais encorpadas. E por eu ser, tipo, minúscula e muito magrinha, né? Muito fraquinha, assim,
acabava que eu me machucava demais, sabe? Então, por mais, né, que eu tinha ali essa facilidade de correr um pouquinho mais rápido e tudo mais, ainda assim foi uma modalidade que eu não me identifiquei tanto, mas eu tentei fazer. Eu tenho muita vontade de fazer um dia aula de natação, que também é algo que me chama bastante atenção. Não pra ser triatleta, porque andar de bike não é comigo, eu realmente não gosto muito. Mas eu acho que a natação ela tem os seus benefícios, e isso todo mundo sabe, né? E é algo que eu tenho muita vontade de fazer também. Agora, falando especificamente da corrida, porque é algo que está presente na minha vida hoje em dia, junto da musculação, só um parênteses antes disso. Meu Deus. Eu faço musculação, como eu falei, desde os meus 15 para 16 anos. É constante até hoje? Não, porque tiveram períodos que eu realmente parei e depois eu voltei, né? Mas eu tive sim fases muito focadas da musculação e fases nem tanto. Mas então aí digamos que eu já faço musculação, né? Ela já é presente na minha vida, já tem 9 anos praticamente, sabe? De 8 para 9 anos, porque hoje eu tenho 22 e eu comecei com 15, então eu fiz a conta tudo errada, né? 6, 7 anos, tudo bem. Faz tempo que eu não saí da escola, não sei mais fazer conta, meu Deus, que vergonha. Então são aí 6, 7 anos de musculação, né? E entre isso, né, tiveram outras modalidades, outros jogos que eu participei, mas a musculação sendo o foco principal. Em 2022, eu comecei a fazer um curso online e um dos desafios desse curso, ele era tipo uma consultoria, uma mentoria, não sei explicar assim, ele incentivava a gente a praticar um exercício físico e uma das, né, opções era sair para correr 5 quilômetros. E foi aí que a corrida realmente passou a fazer parte da minha vida. Gente, durante 3 meses praticamente, por aí, eu corria 5 quilômetros todos os dias. Assim, eu não vou dizer que foi difícil para mim na época, porque como eu falei, eu já venho de uma vida inteira de atividades físicas, né? E de atividade física. E como eu era bem mais magrinha, nossa, tipo assim, ó, eu pesava 49 quilos com 18 anos, tipo, tudo bem que eu sou baixinha, né? Mas 49 quilos eu praticamente não tinha gordura no corpo, assim, ainda mais treinando muito tempo, né? Então, pra mim, correr era fácil, correr 5 quilômetros foi fácil. Tinha um condicionamento físico pra isso, por conta, né, de ter jogado vôlei, handebol e fazer atividade física o tempo todo. Então, naquela época ali foi gostoso, assim, sabe? 5 quilômetros todos os dias fazia sentido pra mim. Porém, terminou o curso ali, né, que eu fazia, e meio que eu deixei de lado, assim, sabe, a corrida. Mas sempre que me dava, tipo assim, uma crise de ansiedade, ou que eu sentia que, cara, não tô bem hoje, tá vindo, sabe, algo assim, começava a se tremer aqui, ou tinha um dia estressante no trabalho, eu chegava em casa, trocava de roupa, botava meu fone e saía pra correr na rua. A corrida passou a ser esse refúgio, assim, sabe, pra minha ansiedade. O que era maravilhoso, eu adorava, assim, sabe, e funcionava pra mim. No caso, não chegava a ter a crise porque eu cansava bastante ali correndo, né? Mas sempre assim, 5 quilômetros, nunca passava disso. Eu fazia inclusive um percurso que era de 2,5 km para voltar a 2,5 e finalizar os 5. Eu tinha um certo medo de distâncias maiores, sabe? Porque, e de fato a gente tem que ter, porque nem todo mundo tá preparado para isso, e sem treinamento pode dar muito ruim, né? Nessa época ele tava bem focada, fazer os 5 quilômetros abaixo de 30 minutos, até na esteira mesmo, o que é bem difícil para mim hoje em dia. Mas eu super conseguia lidar. Aí, né, foi passando o tempo, fui pegando mais gosto pela musculação de novo, então o cardio era meio que negligenciado na minha vida, sabe? Até hoje ele é negligenciado, mas eu fiquei focando ali então na musculação, né, depois que terminou esse curso e tudo mais. E aí, gente, do ano passado pra cá, que bombou, né, esse negócio de corrida e tudo mais, eu pensei, putz, já era uma coisa que eu gostava muito, sabe? Porque eu não volto a praticar. E aí foi onde eu decidi, né, voltar a correr, só que também apenas 5 quilômetros. E às vezes que eu fui tentar correr um pouco mais que isso, eu não conseguia correr de forma contínua, eu tinha sempre que parar para descansar um pouco, beber uma água e aí continuava. Mas eu fui tentando. Sempre era tipo assim, meu sonho é ter uma assessoria de corrida, né, participar de uma assessoria de corrida.
mas na época eu não conseguiria pagar, então eu, né, fazia do meu jeitinho ali. Participei de umas 2 provas, eu acho. Uma, inclusive, foi na empresa que eu trabalhava, carreguei o Vini para participar comigo. Gente, foi assim, a minha primeira prova de corrida. E a minha menstruação tinha descido naquele dia de manhã. E a prova, a largada era 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não sei. Mas estava chovendo no dia, tinha descido minha menstruação, eu tava com muita cólica. Eu tive que parar no meio da corrida para fazer xixi, porque eu, pelo menos quando tô menstruada, sinto muita vontade de fazer xixi. E aí naquele dia mesmo chovendo, com cólica, nossa, eu tive que parar no meio da corrida, fui lá. Mas assim, foi uma prova de 6 quilômetros, foi muito legal. E eu percebi que aquilo ali fazia parte, sabe, da minha vida, que era algo que eu gostava, que eu me sentia viva. E aí passou o tempo, né? Eu participei de uma segunda prova. Eu acho que eu ainda não tava na assessoria, se eu não me engano. Foi a prova da meia maratona de Joinville. Eu não corri a meia maratona, eu participei dos 5 quilômetros. E aí foi aonde, assim, deu aquele start, assim mesmo, sabe? Tipo, cara, realmente eu gosto disso. O que era um hobby tava passando a ser, assim, a minha atividade física favorita. Porque, assim, musculação nunca foi meu hobby, era a minha atividade física que já tava ali como posso dizer assim, fixada no meu dia a dia, que não era mais negociável. E aí passou a corrida a ser isso, sabe? A corrida foi deixando de ser um hobby, passou a ser minha atividade física principal, sabe? Um hábito da minha vida e não mais um hobby. Mas, enfim, então ali passou um tempo, eu sempre tava correndo e tal, mas assim, corria uma semana, ficava 2 sem porque dava dor de canelite e vivia dessa forma. Até que esse ano, em maio, eu conheci a assessoria Acelera do William, né? Ele é irmão da minha cunhada. Então, eu decidi que eu ia participar, que, né, eu ia fazer parte, tudo mais. Nós fizemos uma parceria e eu estou nela até hoje. A assessoria em si foi muito importante para mim, porque eu deixei de ser inconstante na corrida, sabe? Aquilo que já era uma rotina para mim, né, de correr, de estar ali, passou a fazer ainda mais sentido uma vez que eu sabia o que fazer durante a corrida, sabe? Porque antes eu saía assim meio que na loucura, tipo, vou correr 5 quilômetros e aí corria forte, daí tinha que parar, daí, sabe? Não sabia correr direito, assim, não sabia treinar a corrida, eu só corria. Aí com a assessoria, eu tive assim esses treinos de corrida, né? Tenho treinos de corrida. Então, eu sei que em dia, por exemplo, de rodagem leve, eu tenho que respeitar aquele pace. Em dias de fartlek, eu tenho que respeitar, né, os tiros mais rápidos e os tiros mais devagar. Então, passou a fazer ainda mais sentido. Hoje em dia, eu estou ainda fazendo musculação porque assim, ó, uma coisa que eu acredito, e isso é algo que eu acredito, não sei se médicos e profissionais da área de educação física falam a mesma coisa, mas independente da modalidade que você fizer, a musculação precisa fazer parte da sua vida. Porque se eu tivesse só correndo, eu não ia ter força, sabe? Músculo pra ser forte durante a corrida, sabe? Eu ia ser aquela pessoa molenga, fraca, desleixada, sabe aquela pessoa que não tem estabilidade? Eu seria essa pessoa sem a musculação. Então, a musculação é muito importante pra me manter estável e forte durante a corrida, sabe? Principalmente pra não me causar lesões, porque como eu já tenho esse negócio da canelite ali, né, que é algo que vai me acompanhar pra sempre, pelo que eu já entendi, a musculação passa a ser ainda mais importante para que eu não venha ter uma fratura muito forte, né, muito horrível, e tenha que parar de correr e fazer qualquer exercício físico. Então eu tenho cuidado bastante da musculação também por conta disso. Fora que, gente, musculação diminui o percentual de gordura, a gente fica com mais músculos, mais saudável, deixa a gente mais forte. Pra mim, hoje em dia, assim, o exercício físico, ele tá, assim, muito enraizado no meu dia a dia. Quando eu não faço, é a mesma coisa que, sei lá, eu não. Eu vou dar um exemplo bem idiota do dia a dia, tipo, não fazer exercício é como se eu não escovasse o dente, sabe? Porque já é algo tão natural pra mim do dia a dia, e graças a Deus por isso, porque exercício físico pra mim hoje, gente, é qualidade de vida, sabe? É longevidade. Se eu quero ter filhos um dia, eu preciso ter condicionamento físico pra conseguir brincar com eles por bastante tempo. Se eu quero ter filhos um dia, eu preciso ter força nos meus braços pra conseguir carregar eles, sabe?
E não que isso seja, né, um peso, uma obrigação, tipo, você precisa. Mas eu também acredito muito que quanto mais saudável a gente tiver para viver esse momento da nossa vida, melhor ele vai ser. Ainda que vai ter desafios, ainda que cada mulher é uma mulher, cada gestação é uma gestação, cada criança é uma criança, ainda assim eu só vejo vantagens em você ser uma pessoa saudável para viver essa fase da sua vida. Então, uma coisa até que eu falo bastante, assim, para as minhas amigas, assim, que, né, conversam comigo sobre isso esteja o mais saudável possível para viver essa fase de gestação, de ser mãe e tudo mais. Porque, como eu falei, só vai ter mais benefícios. Eu nunca vi alguém falando assim, nossa, eu fiz muito exercício, me alimentei super bem, cuidei da minha saúde e quando eu tive gestação isso atrapalhou. Gente, não faz o menor sentido, sabe? Assim como você não engorda comendo muita fruta, você não vai sofrer mais durante a gestação por ter feito exercício e ter cuidado da sua saúde durante sua vida inteira. Então, né, vamos ser racional nessa parte. Claro que não é uma regra, né, gente? Cada um é cada um e isso é algo que eu acredito e que eu estabeleci na minha vida. E também, gente, eu não faço exercício físico e cuido, né, da minha saúde na medida do possível, só porque um dia eu quero ter filhos, não é isso. É como eu falei, pensando em qualidade de vida e longevidade. Eu ter lá os meus 60 anos e, sabe, conseguir ser forte, conseguir ser saudável, conseguir ser uma pessoa ativa, assim, sabe? Ainda que eu sei que muitas coisas podem acontecer até lá, né? A gente não sei nem se eu vou estar viva com 60 anos. A gente busca, né, estar a nossa melhor possível para aquela fase da vida. Mas também pensando muito no agora, assim, sabe? Eu me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, sabe? Eu não tenho, assim, aquela raiva de mim, sabe? Quando eu me olho no espelho. Tudo bem que a gente sempre quer melhorar um pouquinho mais, perder uma gordurinha a mais, mas ainda assim, gente, se olhar no espelho e se gostar, sabe? Se olhar no espelho e ser grata pelo que você vê, é muito satisfatório. Então, isso é algo que eu tenho muito dentro de mim, assim, sabe? Se eu tô insatisfeita com algo que eu posso fazer pra mudar, eu vou lá e eu vou fazer. Agora, se é algo que depende de outras pessoas, aí realmente não tenho o que eu fazer. Agora, se é algo que tá nas minhas mãos, que depende de mim e me incomoda, não tem como eu colocar isso e terceirizar isso pra outra pessoa, sabe? Não vai ser a nutricionista, não vai ser o profissional de educação física, não vai ser a estética que vai, né, a esteticista lá que vai mudar o seu corpo, vai fazer a massagem, vai mudar. Não, aquilo que cabe a você fazer, você tem que ir lá e fazer. E porque eu até tava pensando esses dias, eu fui modelo de um curso de estética assim e tal. E aí a pessoa tava falando, né, sobre uma massagem que molda o seu bumbum e tudo mais, tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, quantas pessoas não vão lá pra fazer essa massagem, pra empinar o bumbum e ficar com o bumbum super desenhado, mas não deixa de tomar um refrigerante pra diminuir a celulite. Não faz um agachamento pra fortalecer o glúteo ali, né, pra crescer o músculo. Então, assim, tem coisas que, na verdade, assim, na vida saudável, gente, no quesito saudável, se você não se alimenta direito, e com alimentar direito, eu não tô falando de fazer dieta, eu tô falando de comer comida normal, comer comida de verdade, arroz, feijão, frango, não existe clínica de estética que vai poder mudar isso. Porque você pode até lá tirar a sua gordura da barriga, tirar a sua gordura do braço, tirar isso, tirar aquilo outro, tomar uma monjaro da vida, se você não mudar aqui primeiro, sabe? Porque o que vai acontecer é o efeito rebote. Você vai ter aquele super resultado ali no momento, talvez vai durar 3, 4 meses, mas depois, gente, você vai continuar desenvolvendo tudo de novo. Então vai ganhar gordura de novo, vai ter os mesmos hábitos de antes. Então, o que eu posso falar para vocês hoje sobre estilo de vida saudável, mais especificamente sobre exercício físico, encontrem um exercício que vocês vão gostar, sabe? Existe 1 milhão de esportes, existe muitas aulas só de dança existe, eu acho que, sei lá, mais de 30 ritmos de dança, sabe? Existem muitos esportes, existem muitas aulas diferentes por aí. Jump era uma aula que eu adorava fazer, que é aquela aula na cama elástica, sabe? Então, assim, tem muita coisa diferente, sabe? Circuitos, tipo funcional, aquele gap.
Tem muita coisa pra fazer. Então encontre um exercício que você vai gostar. Seja de alta intensidade, seja de média intensidade, seja de baixa intensidade. O importante é você estar se movimentando. Ai, Bruna, não tenho tempo todos os dias. Cara, pega um domingo, 1 horinha, sai pra caminhar. Vai colocando assim aos pouquinhos no seu dia. Vai colocando aos pouquinhos na sua vida, na sua rotina, até que isso se torne um hábito. Porque assim, o exercício físico, ele te leva a uma boa alimentação. O exercício físico, ele te leva a beber mais água. O exercício físico, ele te leva a dormir um pouco melhor. Então, assim, de todos os hábitos, eu acredito que o exercício físico deveria ser o menos negligenciado, sabe? Eu entendo que cada um tem sua realidade, às vezes acaba não sobrando tempo, né, para fazer o exercício físico, mas se você pode, se você tem condições de tirar 1 horinha do seu dia para se movimentar, ou até mesmo 10 minutos que sejam com aula, com videoaulas que tem no YouTube, eu diria para você fazer. Porque eu acredito muito que, pelo menos na minha vida, foi assim. É por causa do exercício que eu busco me alimentar melhor. É por causa do exercício que eu bebo água. É por causa do exercício que eu busco dormir melhor. E é por causa do exercício que eu entendo a importância dessas 3 coisas, sabe? E não só elas, como também ter hobbies, passar tempo com gente que você gosta e tudo mais. Porque qualidade de vida, isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Mas qualidade de vida, gente, não é só sobre comer salada e fazer exercício físico, tá? Vai muito além disso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Essa é basicamente a minha história e até assim as minhas dicas, né, sobre exercício físico e tudo mais. Se você tem alguma dúvida, já passou por alguma experiência legal assim com exercícios físicos e quer contar, pode deixar aqui nos comentários. Volto logo menos com um vídeo sobre, né, qualidade de vida, um vídeo sobre o que eu tenho comido num dia e vlogs também, que eu sei que vocês gostam bastante. E é isso, um beijo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo. Tchauzinho! Vai, vou beber. Nossa, já tá com a garganta assim.